abre aspas. As coisas têm de mudar. Ou bem nós as modificamos, ou vamos ter de excluí-las. O que estou dizendo é só que não vale a pena ficar sempre jogando o mesmo jogo. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando a edição de número 55 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com versos da música The Sun and the Rainfall, da banda Depeche Mode, que foi escolhida por quê, Raquel? Porque está num capítulo, abre um capítulo do livro Moda, uma filosofia. Bom, moda, filosofia são temas que têm tudo a ver com o filme que é debatido neste programa. Trama Fantasma, o último dos 9 indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2018, que estamos debatendo aqui no Cinematório Café. Para este programa, temos mais uma vez o prazer de receber Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. A gente bateu um papo sobre o novo filme do Paul Thomas Anderson, que concorre na categoria principal e também tem indicações a melhor direção, melhor ator principal para o Daniel Day-Lewis, melhor atriz coadjuvante para Leslie Manville e melhor trilha sonora para John Greenwood. E melhor figurino. Exatamente, né? Não podia ser diferente. Claro, afinal de contas, um filme que fala sobre o mundo da alta costura. Exatamente. E temos aqui uma especialista em moda. Vocês imaginam então como eu fiquei vendo esse filme, né? Pois é. Então, vocês terão aqui o encerramento da nossa cobertura do Oscar 2018 no nosso podcast. É claro que você pode acompanhar também no nosso site outros materiais sobre a premiação da Academia. Temos críticas, teremos no nosso canal no YouTube também uma cobertura em vídeo, né, com comentários sobre alguns dos filmes indicados e também sobre a própria cerimônia. Então não deixe de acompanhar o Cinematório no Oscar 2018. Você que é fã da premiação e quer ficar sabendo de tudo sobre os filmes indicados, é só você ficar ligado nas nossas redes sociais. Estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório no Facebook, Instagram e Twitter. E claro, você que gosta de podcasts, a pedida ideal é você assinar o nosso feed, não é, Raquel? Exatamente, para receber o Cinematório Café aí, ó, certinho no seu smartphone, né? É só assinar o feed particular do Cinematório Café. E a gente também tem o feed geral para que você possa receber os outros podcasts do nosso cardápio, que são o Plano Sequência, o Em Foco e o Cinefonia. Exatamente. E você que usa o iTunes, você que tem um iPhone, você que tem um iPad e escuta podcasts por esses dispositivos, ou mesmo num Mac, né? Você que utiliza iTunes, por favor, considere avaliar o Cinematório Café e os demais podcasts da casa. Você pode lá dar a nota e fazer um comentário. Assim você nos ajuda a crescer. E uma outra maneira de ajudar o Cinematório é através da nossa campanha de financiamento coletivo, não é, Raquel? Exatamente, é só entrar na nossa página, que lá tem o link para você conhecer as formas como você pode nos ajudar através de financiamento coletivo e ter as recompensas. Inclusive, 2 das recompensas são, assim, excelentes. Vou dizer que é coisa fina. Newsletter semanal, uma curadoria de conteúdo maravilhosa, que você vai ter aí notícias da semana, vai ter hiperlinks, né, que a gente acha interessante para você acompanhar o mundo do cinema, outros programas, né, outros podcasts, o que ouvir,
o que ver. Então é uma coisa bem legal, assim, eu recomendo. Dicas de filmes para ver em streaming, né? Esse mundo vasto do streaming, na nossa newsletter, ele tem um recorte. E você pode ficar sabendo os principais lançamentos, aqueles filmes interessantes que não passaram no cinema, né, e que estão sendo lançados direto on demand, né, para locação digital, você encontra na nossa newsletter. E temos também o nosso Cineclube. Sim, Cineclube é onde os nossos padrinhos e madrinhas podem escolher um filme a ser debatido durante o mês, né, que a gente organiza um encontro mensal para debater esse filme. Um encontro virtual. Né? Um encontro virtual, né, gente? Ainda não estamos podendo organizar o encontro assim, né? Tipo... em breve. O que seria muito legal, né? Imagina. Em breve. Ai, vamos lá. Ajudando o Cinematório, você poderá tornar esse sonho real. Exatamente. Então, acesse aí o link que está na página do programa e também o banner que está aí na capa do site para você conhecer mais o nosso projeto de crowdfunding. Bom, vamos então para o podcast que, mais uma vez, está recheado de spoilers. Então, se você ainda não viu Trama Fantasma, recomendamos fortemente que você veja o filme primeiro antes de ouvir o podcast. Tá bom? É isso. Vamos lá. Pegue a sua xícara de café, junte-se a nós e esperamos que você goste do programa. Chegamos então ao nosso último podcast sobre o Oscar 2018 e deixamos o melhor para o último. Acabou sem saber, né? Sem saber, o melhor ficou para o último. Sozinho também. A gente recebe hoje mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Olá. A Ana que esteve conosco, só não esteve em um dos programas, né, que falamos sobre The Post e O Destino de uma Nação. Mas eu vou pedir, inclusive, no final aqui do programa, para a Ana falar um pouquinho desses dois filmes, né, para fechar aí e termos os comentários dela sobre todos os filmes indicados na categoria principal. E eu já começo abrindo o microfone aqui para a Ana falar as suas primeiras impressões sobre esse filme do Paul Thomas Anderson, estrelado pelo Daniel Day-Lewis, que surpreendeu, de certo modo, quando recebeu esse número de indicações. Então, Ana, você que eu sei que também é fã do Paul Thomas Anderson, que tal este novo filme dele? Maravilhoso. Cinema, assim, de primeiríssima qualidade, né? Uma forma de usar a linguagem audiovisual para contar uma história aparentemente simples, mas cheia de nuances, né? Com uma delicadeza e uma pungência impressionante, né? Não tem um movimento de câmera que não seja incrível e não seja funcional. Não tem a montagem, a delicadeza do ritmo, das atuações, a música esplendorosa. Sem falar no figurino, que se bobear é a única coisa que vai ganhar, né? E o Daniel Day-Lewis, que sempre também está muito bem, sabe incorporar bem os papéis, mas parece que esse papel foi feito sob medida para ele, né? E a menina também, a novata, a Vicky Krieps, né? Que é uma atriz que o Paul Thomas Anderson teve um olho, né, para colocá-la num papel de destaque assim. Perfeito, porque ela nem é uma atriz novata, ela já tem mais de 40 créditos, ela é de Luxemburgo, mas já trabalhou inclusive em filmes britânicos, filmes americanos, mas sempre em papéis menores, inclusive filmes que eu já vi, mas nunca prestei atenção nela, né? Justamente por ela estar em papéis secundários. E aqui, assim, ela começa inclusive, né, como essa garçonete que está ali como quem não quer nada e entra no olhar do Woodcock, né, um nome também que o Paul Thomas Anderson adora, né, criar esses nomes, né? Tem o Dirk Diggler, né, o próprio Daniel Day-Lewis viveu Daniel Plainview, né, lá no Sangue Negro. Então ele adora, né, esse tipo de coisa. Então o Reynolds Woodcock, né, que é o personagem dele aqui, né, ele bate o olho nela, já fica, né, tem uma atração imediata ali. E aquela cena deles no restaurante,
Acho que é a cena de pedido de comida mais sexy, mais sensual de todos os tempos, né? Não, tudo ele transforma em sensualidade, tirar a medida, tudo se torna extremamente sugestivo, né? É uma história de amor como há muito tempo eu não vi no cinema. Aliás, eu nunca vi uma história assim no cinema. Porque a ideia da inversão de papéis é muito boa. Que você pensa que ela vai ser uma John Fontaine no Rebecca, que aliás o filme lembra muito Rebecca. Muito. Quando eles vão chegando na mansão, assim, é impressionante como é a Rebecca. A irmã dele é a Mrs. Danvers. Exato. A Rebecca é a mãe dele, né? Que é muito sugestivo. Para quem estuda psicologia, então é extremamente sugestivo, né? E então ela começa aquela coisa aparentemente sem sal, sem personalidade. Na verdade, nem tanto. Quando a gente olha com um olhar mais atento, você percebe que essa personalidade ela é destacada desde o início, né? E ela vai se tornando de uma força, um equilíbrio de forças ali na relação, que é muito interessante, ainda mais pelo filme ser de época, se passar nos anos 50, quando a mulher não tinha esse papel, né? E ele se referenciar tanto ao cinema clássico, ao drama romântico clássico, né? Principalmente os que o Hitchcock fez. E você espera uma determinada matriz que vai ser seguida e ele vai subvertendo com uma delicadeza assustadora, se é que eu posso dizer. Mas eu acho esse filme tão... Eu usei sempre palavras contraditórias, porque ele parece sutil e parece uma pisada de elefante ao mesmo tempo, né? Parece delicado e ao mesmo tempo ele é extremamente pungente, né? Parece leve e não é leve, né? Então ele carrega uma dicotomia o filme inteiro. E é uma história de amor que aparentemente poderia assustar as pessoas, talvez os homens mais do que as mulheres. Mas eu acho muito impressionante como ele vai guiando essa história para um desfecho que acaba sendo muito simbólico, né? Essa ideia de como que a relação é realmente um jogo. Porque todo o drama romântico é assim, né? As pessoas se olham, se encontram, se casam, você tem o ápice do drama até o final feliz ou infeliz, no caso do drama romântico. E nesse filme, ele vai construindo, você não sabe aonde que ele vai com essa história, né? Você vai, como eu disse, você vai esperando as combinatórias narrativas que você já está acostumado no seu imaginário, e ele, de repente, vai te surpreendendo, porque não acontece nada demais, exatamente. É como esse amor vai se construindo, essa relação vai se construindo, né? E como essa mulher vai modificar esse homem obsessivo. Isso é o mais bacana para mim do filme, que você nunca vê num filme, né? A gente pode dizer que é um thriller romântico, né? Totalmente. Pois é, eu lembrei não só de Rebecca, mas lembrei de Um Corpo que Cai, lembrei do Marido Era Culpado, principalmente a sequência quase no final, aquela silenciosa, que você vai percebendo pelos olhares o que está acontecendo. E os personagens vão percebendo. Aquilo é o final do Marido Era Culpado, sem dar spoiler do filme do Hitchcock, né, com esse título, que já é um spoiler em si. Né? O Marido Era Culpado. E eu me senti presenteada como cinéfila, como mulher, como os sentidos, todos os sentidos, né? Presenteados. É uma história de amor doentio, né, Raquel? Sim, tem as suas camadas problemáticas no sentido de que é uma tensão também, né? É um jogo de poder, principalmente, que eu sinto, assim. E eu gosto dessa coisa, essa quebra de expectativa que a Ana estava falando, né? Que a gente tende a esperar que vai acontecer algo e aí ele faz, só que de forma diferente. Por exemplo, naquela cena em que os dois se conhecem e depois vão pra casa dele, e aí tá super sensual, meia luz, eles estão assim, né? Super sexy, olhando um pro outro, e aí corta, você acha que vai partir pra cena de sexo, algo assim, né? Mais intenso. E aí a cena que ele coloca é a cena que ele pede ela para ajudar ele com o vestido, para ele tirar medidas dela. E aí, mas é uma cena de sexo entre aspas. Porque na verdade você tem os corpos ali que estão em interação. O dela, né, sendo desnuda, se não totalmente, mas sendo. E
ele, né, tipo, tocando, conhecendo o corpo dela. Então, e ela também observando o que está acontecendo e observando o quanto que ele quer moldá-la. A começar por ali, né? Que ele já está pensando nela ali como esse corpo que vai ornar o vestido, assim, ideal, esse corpo ideal que vai ter a minha criação. Então eu achei sensacional, porque de fato eu esperava, não, agora eles vão se pegar. E aí eles pegam de forma diferente. Não, e o pior é que nessa cena ainda acaba ainda mais o clímax, porque surge a irmã. Surge a irmã. Para anotar as medidas e verificar que ela tem a medida perfeita para a irmã. A irmã saca que essa menina é diferente desde o início, né? Ela fica observando ela e vendo que é diferente a forma como ele está lidando com ela, né? Ela até acha no meio que ela vai ser mais uma, mas ela percebe que não, né? Ela notando, ela fala, né? Nossa, você tem as medidas perfeitas. Porque inclusive ele gosta um pouco de barriguinha, de barriguinha. Achei sensacional. Mas eu queria saber de vocês, assim, em relação ao jogo de sedução da parte dele, né? Os olhares. Aquele me pareceu que é assim, um sedutor, mas ao mesmo tempo um psicopata, sabe? Aquele olhar dele dá medo, né? Não é assim, a percepção feminina sobre esse tipo de sedução, né? O que é que vocês veem, assim? Se vocês estivessem no lugar da Alma, vocês ficam com medo daquele cara, de se sentir atraído? Sendo Daniel Day-Lewis, qualquer olhar pra mim, ele levava. Ele é muito sedutor. E é uma coisa muito profunda, não é um olhar só de desejo, é um olhar que observa mesmo, é um olhar atento, né? Curioso, inteligente, né? E qual mulher não se comove com isso? E ele, a princípio eu até achei que ele era gay. Sim, eu tive essa porque ele fala, percepção costureiros também. Não se casam, né? Dentro do estereótipo dessa coisa de costureiro, né? Que é bom também que o filme não leve. E depois eu tive medo durante o filme. Falei, nossa, ele vai matar ela. E na verdade quase que ela que mata ele, né? E é isso, né? Dela não ficar submetida igual a personagem sem nome lá do Rebeca, que fica esperando um sinal desse homem para ela se sentir confiante. Ela é confiante o tempo inteiro. E tão confiante que ela sai. E ela confia tanto nela e no amor que tá brotando ali, que ela se dispõe a tentar encarar esse homem que não é fácil, né? Um obsessivão. Um cara que precisa claramente de um psiquiatra. Total, né? Resolver, ele tem que matar essa mãe dentro dele, e o filme mostra o momento em que ela morre, né? A mãe, ela passa na frente da mãe, a mãe desaparece. Isso é muito bonito no filme. Então eu acho que é uma concretização de várias questões psicológicas, principalmente do princípio freudiano, da questão com a mãe e da questão com a mulher, da questão do falo, tá tudo ali. Woodcock. Sim. E eu acho muito bom essa mulher que quebra aquela rotina que você acostumou a ver desde o início, né? E se você for reparar, desde o início ela surge como um barulho. O filme começa com aquela música tranquila e tal, começa um ruído interrompendo essa música, chega até a incomodar, parece que está destoante. E aí entra a imagem dela ainda numa luz, uma cor quente, né, confortante, dando depoimento tranquilamente. Então a alma surge como um ruído. E quando ele vê ela no café, antes dele vê-la, ele ouve o barulho dela derrubando umas coisas na cozinha. Depois ela passa de novo e tromba na mesa, né? Até que isso se torna um incômodo para ele lá na frente, né? Então eu acho muito bem construído isso. Esse incômodo, esse barulho, é essa mulher que vai tirar ele desse lugar de conforto, de poder, né? Por isso que ela incomoda tanto. Não é o barulho em si. Tem gente que fala, mas o cara fica incomodado por um barulho de torrado. Primeiro que ele é um obsessivão, qualquer coisa que saísse da sua trilha. Eu achei bom na crítica do Daniel Oliveira para o jornal O Tempo, ele chamou ele de virginiano. Sacanagem com os virginianos, mas porque é nessa ideia, né, clichê do signo, da pessoa que não gosta que nada saia do organograma ali que ela está acostumada. Sim, dependendo do que a pessoa está fazendo, realmente um barulho pode ser assim, tudo, né? E esse barulho é simbólico, é isso que eu estou dizendo. Ela vai
tirar ele dessa quietude dele de manter essa rotina, inclusive de ficar trocando de mulheres, de clientes, de vestido, né? Então, eu acho que tudo que acontece no filme é extremamente adequado à diegese, mas é simbólico ao mesmo tempo. Né? E a gente está trabalhando aqui essas camadas psicológicas, né, com o fetichismo, porque ele transforma ela realmente num objeto, né? Várias cenas, inclusive a forma como ela é posicionada no quadro, pelo Paul Thomas Anderson, que é o diretor de fotografia também do filme, né? Você vê que ele coloca ela assim, ela é mais uma para estar naquela casa, ela é mais uma das mulheres que trabalham para ele e também é essa manequim viva, né, para ele, naquela cena em que ele tira as medidas, isso fica muito claro, né, é quase como se ele fosse, inclusive, o Dr. Frankenstein, tá ali construindo, né, pensando no vestido, e ele fala, inclusive, né, você não tem seios, né, mas eu posso aumentá-los, se eu quiser. Né? Ele coloca assim, de Deus, essa coisa do criador, né, que é assustadora também. E também temos a questão de um voyeurismo também presente ali. Tem aquela cena que ele está olhando o desfile pelo olho mágico, né? Que fica muito claro assim, como que o olhar para ele também é muito importante por essa questão da estética dele construir os vestidos, né? Ele desenhando ali e tudo mais. Embora o ponto de vista narrativo seja o dela, né? Como começa nessa entrevista, que aliás é muito legal como que essa entrevista vai surgindo durante o filme, porque não deixa claro em que momento cronológico que aquilo está se dando, né? Pode ser tanto num futuro, depois que ele poderia ter morrido, você pode supor isso, e ela está falando para alguém, ou durante como pode ser durante o filme, dos né? adoecimentos dele. Tanto que quando aquele médico surge pela primeira vez, dá até a entender que aquela conversa está se dando ali, né? Mas depois você vai ver que não, que é mais para frente, né? E mesmo assim não fica claro como que eles chegam naquele quarto para eles estarem conversando. É um momento que está diluído no roteiro, né? Mas que tem uma função assim muito bacana de conduzir essa narrativa do ponto de vista dela, né? Tem uma questão interessante também, que é o fetiche e esse fascínio dela também com tudo que envolve ele, assim, não somente ele, mas também o trabalho dele, porque isso também é um fetiche, assim, feminino também, essa coisa do tecido, sabe? Tem estudos psicanalíticos que envolvem essa coisa do tecido que vai provocar um prazer sexual, inclusive, na mulher. Então, não é simplesmente uma vestimenta, não é simplesmente um sentimento fútil de exibicionismo, no caso, tô vestindo esse vestido maravilhoso, tô linda, não. Tem muito a ver com o próprio prazer sexual também, assim, da mulher que se sente bem, que tem esse gozo pela roupa que veste, pelo tecido que encontra o seu corpo, sabe? Assim, como se fosse uma segunda pele mesmo, nesse sentido. E é curioso porque, culturalmente, assim, para o homem, isso não foi tão desenvolvido, assim, essa questão do prazer sexual pela roupa, pelo tecido. Então, certos homens conseguem substituir isso pelo voyeurismo, pela beleza da mulher vestindo essas roupas, de observar. E no caso dele vai além, porque além de observar, ele faz essas roupas. Você vê que ele tem verdadeiro, né, ele venera, né, quando ele consegue fazer a roupa perfeita, ele venera aquela imagem ali, porque ele também sente esse prazer, sabe? E ele primeiro vê se tá tudo ok, depois ele vê o geral e fala, você tá bonita. Sim. Fala isso tanto com as clientes quanto com ela. Primeiro ele observa a roupa, os detalhes, se tá tudo ok. Depois ele afasta e vê a mulher lá dentro, né? E ele está mais preocupado com a criação dele, na verdade, do que com a mulher. Do que com a mulher, exatamente. É como se fosse isso que você falou mesmo, um manequim vivo, assim. Porque esse prazer dele está muito ligado ao corpo que carrega essa criação dele, não a mulher em si. E ela tem esse fascínio por estar ganhando esse prazer também do tecido, né, da segunda pele, e também por estar
se transformando em algo mais, sabe? Porque, enfim, ela era uma garçonete, né? Ela estava ali sendo invisibilizada, não estava sendo percebida. E, de repente, ela é elevada. Isso está muito bem representado naquela cliente dele, que ele não quer fazer o vestido para ela, né? E ela convida ele para ir ao casamento e tudo. E aí a alma vira para ele e fala assim, essa mulher não merece usar o seu vestido, a sua criação, né? Exatamente. Que é o primeiro momento assim de maior cumplicidade dela com o trabalho dele também, né? De ver uma coisa assim. Ali naquele momento ela já sofreu muito, né? Ela já foi colocada assim como esse objeto por ele, mas ali parece que ela fala assim, não, eu vou comprar essa briga. Mas isso tem a ver eu também, vou insistir aquela nisso, primeira nobre que veste a roupa, né? Que é aquela atriz até do Notting Hill, né? Aquela menina, ela fala com ele, né? Que ela se sente segura com a roupa dele, ela se sente bem com a roupa dele. Eu lembrei que a Audrey Hepburn falava, ela escreveu uma carta para o Givenchy, né? Falando que quando ela ia para a Etiópia, quando ela estava exposta, que ela detestava estar exposta a público, né? Com a imprensa, que a roupa dele dava para ela muita segurança, para ela não se sentir atingida, né? Então, eu acho que tem a ver isso também, né? Ele cria uma roupa, né? Igual a primeira que a gente vê mesmo, que é a dessa mulher, parece até uma armadura, né? Uma coisa que ela fica ali, parecendo até que ela está presa naquela roupa, mas a mulher está se sentindo enlevada com aquela roupa, né? Então, tem essa coisa que você está falando da relação de medida, de transformar uma criação, né? Pegar aquela garçonete e transformar ela numa modelo, né? Ele viu nela uma coisa que talvez outras pessoas não tenham visto, né? E tem uma cena, quando a irmã acaba de tirar a medida e ela vai olhar para ela, ele põe um ângulo que ele corta a cabeça da alma e ela vira mesmo um manequim. Ela tá só com aquele vestido costurado, né? Aquele molde costurado no corpo, parada, e a irmã mexendo em volta dela. Você vê, ela é sabe aquele manequim sem a cabeça? Só o tronco, né? Pra pôr a medida. Que é o que se usa para fazer as roupas Pois mesmo. é. E aos poucos a câmera vai... E a câmera é tão sutil, ela aos poucos vai arredando e vai mostrando a cabeça da alma. E a alma começa a questionar ela. Você vê pela expressão dela que ela tá se questionando assim, ali. Eu não sou um tronco. Eu não sou só isso que vocês estão achando. Isso é tão bom. E é uma coisa que o Lubitsch fazia muito também. Ele enquadra os três juntos e de vez em quando ele arreda a câmera e tira um do quadro e volta a câmera e tira outro do quadro sem corte. E você vai vendo as relações ali. Quando eles vão jantar, a primeira vez com a roupa que ele fez para ela, a primeira roupa que ele fez para ela, tá os dois enquadrados, a câmera vai arredando para o lado e a irmã tá ali. Aí ele fica com ele e a irmã enquadrados, de repente a câmera vai para o lado e mostra a alma sozinha, né? Então ele vai tecendo essas relações e sem conversar muito, ele não vai explicando muito essas relações, né? Você vai acompanhando pela forma como ele vai conduzindo o seu olhar, você vai percebendo isso. E é engraçado, um aluno meu postou uma coisa muito bacana, o Daniel Matos, falando que o filme, ele lembra muito o cinema mudo, porque se você tirar os diálogos, dá para compreender perfeitamente o que está acontecendo. Claro que a potência da imagem é muito forte, mas os diálogos são muito precisos. Quando eles acontecem, eles são preciosos no filme. Nossa, tem uma hora que ele diz... o chá vai sair, mas a inquietação continua aqui comigo. Isso pra mim acho que foi a melhor frase de todos os filmes indicados ao Oscar. Sério, porque... E às vezes uma frase diz tudo. Quando a menina pergunta, a primeira menina que ele tá tomando café, né? Que ela fala com ele se ele quer o doce, ele fala, eu já te falei que eu não como comida calórica. Ela falou, você não falou pra mim não, mas você deve ter falado pra outra pessoa. E não lembro. Ali já definiu, você não precisa ver várias vezes ele fazendo aquele ritual com outras pessoas, né? Você já entendeu. Porque, por exemplo, na Forma da Água, para mostrar o cotidiano da Elisa, ele mostra bem clichê, mostra acordando, batendo na banheira, tudo que ela faz, depois ele repete isso, né? Para você entender que aquilo ali é o cotidiano que vai ser quebrado. Aqui ele mostra uma vez, e você já entendeu que é um cotidiano que não pode ser maculado, né? É muito impressionante. Essa sutileza dele é assustadora no melhor dos sentidos. Nessa relação dos dois,
Me lembrou 50 Tons de Cinza. Mas só que feito da maneira certa. Claro. Né? Por favor, Renato. Porque 50 Tons de Cinza não é um filme sobre uma relação obsessiva de um cara que é todo metódico, que tem esse fetiche, né? E tudo, né? Estamos falando de, claro, pessoas diferentes, mas uma situação assim de relação parecida. Até porque se você pensar no contrato, né, que o Christian Grey celebra lá com a menina, né, aqui também temos um contrato que não é assinado, né, que essas são essas coisas que 50 Tons de Cinza tem de pior, né, tudo é explicitado, né, ele batendo nela, né, aqui o cara não precisa bater, ele já é sádico, já é masoquista, né, sem precisar usar esses subterfúgios, mas aqui, cara, você tem esse contrato também feito entre os dois, né, e que vai sendo escrito e reescrito ao longo do filme, né? E também me lembra, nessa hora que ela senta na mesa pela primeira vez para tomar o café da manhã, que ela senta no mesmo lugar que estava a outra, né? Que a gente vê, né, nesse momento em que ele fala da comida calórica, né? A gente não sabe quem é aquela mulher, mas aí quando a Alma senta no mesmo lugar, o enquadramento é igual, você percebe que ela entrou no lugar daquela mulher e que ele já teve outras musas antes. Aí me lembrei de Mãe, que vai trabalhar com essa coisa da musa, né? Só e de ter essa coisa circular. Essa ideia, né? De ela se sentar no lugar da anterior e de ela agora vai ter representar uma outra, um outro tipo de relação com ele. Até por ela ser mais nova que a outra, né? E ele já é um cara mais velho também, tem até essa questão geracional, porque as coisas vão mudando, né? De geração para geração, as mulheres vão mudando as suas percepções sobre a vida, sobre o lugar delas, né? Sobre o que elas têm que fazer e tudo. Então, óbvio que ela não teria o mesmo comportamento que uma mulher que estava antes, né? E as anteriores tinham, né? E como ele se recusa a se casar, o solteirão convicto, ele vai passando por essas gerações, né? E é engraçado porque ele trabalha com moda, que é algo que se alimenta do novo também. E isso mostra no filme, inclusive, porque lá na frente... Ele se cansa. Isso. E começa... a irmã dele começa a dizer não, porque ele perde uma cliente e ele fica puto, né? Chateadíssimo. Mas a irmã dele abre o olho dele, fala que acontece que tá tendo novidade, sabe? Ela preferiu aquele outro porque as pessoas estão preferindo outros tipos de roupa também, né? Que ele até faz uma brincadeira com a palavra chique. Quem inventou essa palavra chique? Então, assim, você vê que ele realmente... Ele não quer, não tá aberto à mudança, apesar de trabalhar com moda. Ele quer que as pessoas vistam o que ele faz, mas ele não tá aberto às mudanças da sociedade, assim. Ele é uma pessoa fechada. E é muito fechada. bom ser nos anos 50 isso, essa ideia conservadora, né? Uma ideia de um conservadorismo que nos anos 60 vai vir abaixo. Então, eu acho que a Alma representa, e é muito bom ela chamar a Alma, né? Sem falar nisso. Excelente. Né? Ele estabelece uma rotina que vai ser quebrada por essa menina e no futuro dele também, porque ele indica essa ideia, né, de um futuro que ele vai estabelecer uma outra rotina. A outra rotina vai ser de tempos em tempos ele passa mal, né? Mas também eu acho que é simbólico. Tem gente que fala assim, nossa, mas que horror isso, a mulher fica envenenando ele. Eu falei, gente, é muito simbólico. Se você achar que realmente é isso, né, de fato, tanto é que a cena que ele percebe que ela faz isso na cara dele, tipo assim, eu não vou me submeter a você, e se eu precisar fazer alguma coisa para que se inverta, isso eu vou fazer, mas eu vou ser muito sincero. Eu gosto da sinceridade que existe entre os dois, desde o início. Que ele tem também até com as outras, dá para entender que ele teria com a outra também, né? Tipo assim, nunca falei que ia ser diferente, né? Nunca prometi nada. E tem uma frase quando ele conhece ela, que eles estão lá jantando, que ele fala uma coisa muito legal, que ele fala, ela primeiro, ele fica em silêncio admirando ela, né? Aí ela fala, se você for brincar de encarar por mais tempo comigo, você vai perder. Então você já mostrou que essa mulher não é qualquer uma, né? Ela já mostra a quem ela veio. E ele sorri em silêncio, ele é desarmado por ela. Na hora que ele chama ela para jantar, né? Que ela entrega um bilhete, né? O garoto faminto, e bota o nome dela.
ela já desarma. Ele tem uma atitude, ela também tem. Ela não fica esperando ele ter. Se ele talvez não tivesse chamado ela para jantar, ela talvez entregasse o bilhete a si mesmo, né? Ela não é colocada no papel de vítima. Nem um minuto. Nem um minuto. E aí ele fala... Até algumas ocasiões em que você vê que ela está sendo submissa, você até percebe que a submissão, ela tá meio que... fazendo um jogo, ela tá fazendo aquilo de forma consciente. No olhar dela, né? Exatamente. Eu vou topar aqui até você perceber que isso tá errado. Que coisa estranha, né? Você percebe que como se ela estivesse pensando isso, né? Ela olha assim para as situações. A irmã, na hora que a irmã chega para anotar as medidas, né? Ela olha fica, assim. Ela muda. Isso, né? A atitude. O que tá fazendo, né? Quando ele fala da mãe a primeira vez, ela já fica de sobressalto. Assim. Tá ali o alerta. Sabia que tinha um problema, né? Cara bonito demais, interessante demais, gostou de mim, tinha que ter um problema. Mas ele fala que o casamento tornaria ele desonesto, e ele nunca quis isso. Então, eu acho isso muito legal nele, porque ele deixa muito claro o jogo, né? Aí ela fala que ela acha que ele se faz de forte. Ele prontamente responde, não, eu sou forte. Ela, pra quem? Pra mim, não, eu espero. E aí ele fala, olha, eu acho que as expectativas e suposições dos outros que nos causam mágoa. Então, a ideia, eu acho que, assim, claro que nem todo relacionamento é doente desse jeito, o jogo é desse jeito. Mas todo relacionamento tem essa questão, né? De você sacar quem é o outro, de você também... Ela respeita que ele é assim. E isso é importante também. Ela não fala, eu quero você, mas eu vou te mudar. Não é isso. Eu só não vou te deixar me tratar igual um lixo. Mas eu entendo que você seja assim. Agora, o resto dele é frescura, igual ela fazer barulho com a xícara, né? Quando ela descobre que ele não gosta de manteiga, ela taca manteiga não, dá uma catarse na gente quando a gente vê ela cozinhando e tacando manteiga. Assim, nem pensa, falar, não é possível. Eu até pensei, gente, se ela matar ele, acabou o filme, né? Que coisa horrível. E aí o filme você fala assim, aí que você vê, não, isso é simbólico, né? Não é uma coisa de fato. Tá acontecendo na história, mas isso não importa. E ele usa ali nesse momento, né, na hora que tem esse diálogo, depois que ela faz esse prato para ele, parece uma omelete, né, com os cogumelos que ela catou lá da floresta. De um estranho que nós amamos também. É verdade. E aí, quando eles têm aquele diálogo e que ele vai comendo com aquele sorriso assim, né? Gente, essa cena é maravilhosa. E ela falando, né? Na segunda, né? Já é a última sequência do filme, uma grande né? sequência. E aí ela fala, eu quero cuidar de você. E você vê que ele está aceitando. E aquilo vai ganhando uma camada de sarcasmo. Que, assim, e ao mesmo tempo é sexy. Eu sempre evito utilizar esse termo. Mas é kubrickiano. Sabe? É kubrickiano. Todo mundo gosta de falar, né? O Nolan é kubrickiano porque ele faz um corredor rodando lá A Origem, né? Aí faz o Interestelar e as pessoas falam, né? É o novo Kubrick. O Wes Anderson, não, cara, por causa do enquadramento. O Paul Thomas Anderson é o novo Kubrick. Se a gente pode dizer isso de um diretor contemporâneo, é o Paul Thomas Anderson. Ele já havia demonstrado isso no Sangue Negro, né? Verdade. Que tem uns planos, assim, tem aquele sarcasmo do jogo dele com o menino lá. Então aqui ele coloca isso de novo e ele vai tornando isso assim, é metafórico, é satírico, é sarcástico, dá aquela sensação de Kubrick, né? cara. Porque ele dilata esse olhar, né? Isso tem no Sangue Negro também, mas nesse filme é impressionante. Fica um olhando pro outro em silêncio, assim, você pode contar os segundos, assim. E não é assim porque ele quer ser lento, é porque é ali que eles estão se comunicando. É naquele olhar, é naquele silêncio. O Kubrick é lento mesmo. Ele tem essa mise-en-scène lenta, né? Uma construção das relações. As pessoas falam muito devagar, movem muito devagar, não é só porque estão no espaço, né? Mas se elas não moverem muito devagar, ele põe em câmera lenta, né? Mas ali não, ali é uma coisa da percepção do outro. Ele quer que você também acompanhe aquele olhar, você está ali também. Você não está observando só, você está tentando decifrar essa relação, né? Você está junto com eles, igual um voyeur também. Então ele te dá esse tempo não é só de olhar, é de contemplação. Ele te deixa contemplar e babar no filme. E não é por mero estilismo e pirotecnia estética, igual o povo fica falando, que o filme esteticamente, tecnicamente é bonito, mas só. Isso é fundamental para o que ele está construindo. Essa ideia de uma perfeição, de uma beleza, de uma coisa certa no sentido
ordenada, né? Dentro daquele universo, né? De perfeição do personagem, né? Então, você precisa desse tempo de contemplação. Por isso que no início, né? Quando ela fala, ele talvez seja o homem mais demanding, né? Mais... Eu acho que demanding é melhor que exigente, né? É o cara que te demanda, né? Que pede demais de você, né? Você tem que ceder para ele muito, porque senão ele não te quer mais. E aí ele te mostra os detalhes, ele se cuidando totalmente da sua aparência. E não é um cara egocêntrico também, não, porque é muito legal isso, que ele cumprimenta todos os funcionários pelo nome, né? Ele tem um cuidado com as pessoas, né? Que não é só de um cara egocêntrico que se sente foda. Você vê isso. E ela percebe isso, né? Então eu acho isso. Quando ele fala, nossa, parece que eu te procurei a minha vida inteira, você achou. Né? Ela entendeu isso. Olha, eu também te achei, né? Eu entendo você ser maluco, né? E que bom que você gostou de mim do jeito que eu sou. Vamos ver aonde isso vai dar. E é tão raro um relacionamento ser assim. Quando as pessoas falam que esse filme tem um relacionamento abusivo, me incomoda porque eu não vejo isso. Eu acho que a maioria dos relacionamentos tem isso. A maioria das mulheres acaba cedendo. Sim. Né? Ou o homem... E aquela coisa, né? Saiu até um vídeo há pouco tempo de animação mostrando como é que um relacionamento abusivo começa. O cara é super gentil, super bacaninha. E depois, aos poucos, ele começa a não querer deixar você sair, a ver o seu celular, controlar a roupa que você usa. E aí briga com você e te dá flor. Sabe? O carinha lá, o marido da Nicole Kidman do Big Little Lies. E aos poucos... quando você vê, você tá no meio disso e não consegue sair. Ali não, ele deixou claro que ele é esquisito desde o início. Ela compra isso e ela compra. Eu não vou aceitar isso. Se você quer brincar desse jogo, eu sou melhor que você. Então vamos. E eles dão uma mão e é muito legal porque ele faz um corte do restaurante pra praia, da praia pra rua à noite na cidade, da rua à noite na cidade pro restaurante, eles dando a mão. Ele vai fazendo uma continuidade, que eles estão juntos. Você não sabe o que eles conversaram, o que aconteceu, por que eles estão... Você não viu eles nem se beijando, você mal vê. Mal vê. E uma diferença também em relação à questão abusiva aí, é que sempre tem a manipulação, né? No relacionamento abusivo há uma manipulação do homem, que tem esse poder manipulativo geral, psicológico, né, em geral, pra mulher que tá mais fragilizada e tudo. E aqui não tem manipulação. É isso que você tá falando mesmo, Ana. É essa coisa de... Eles estão cientes. Um jogo muito aberto. Um jogo aberto. Eles chamam de jogo. Né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo também por essa questão. Não há uma manipulação ali. Tá os dois estão cientes. Se ela fosse que estão frágil, fazendo. Né? E ficasse, eu sou feiosa, eu não vou arrumar um homem tão interessante quanto esse, eu vou ficar aqui. Porque tem muita mulher que fica num tipo de relação com medo de não achar outra pessoa. Ela tem tanta confiança nela... Né? E nesse olhar que ela percebeu nele, tanto é que ela já fez um bilhete antes para ele. Ele não foi um cara que olhou para ela desejando e que ela vai ceder. Ela encontrou ali alguma coisa, né? Então ela aposta nesse encontro. Exatamente. Isso é muito legal, né? E ela se dedica a isso, mas sem abrir mão de si mesma. Quando ele fala assim, talvez você não tenha gosto nenhum. Aí ela fala, não, talvez eu prefiro o meu gosto. Aí ele fala, não, mas talvez você tenha que mudar. Ela, não. Aí ele, para. Ou seja, que perde ali é ele, porque ele que já não consegue ele mais. Ele fica tentando convencer e ela fala, não vou ceder, meu filho, não adianta. Isso que eu achei muito massa. Se quiser me mandar embora, me manda. Mas eu não vou. É instigante pra ela até como desafio também, né? Claro. Poxa vida, o que esse homem tá pensando? Isso que foi assim, me surpreendendo muito positivamente durante o filme, quando você vai percebendo que o filme é sobre ela também, sobre uma obsessão dela também. Ele é provocador. Talvez ela seja até mais importante que ele. É um filme que é provocador nesse sentido, né? Porque ele vai subvertendo ali o papel dessa mulher. Me lembrei também do L, do Paul Verhoeven, que tem isso também. Aquela mulher, ela tá sofrendo pra caramba, né? Ela apanha, tudo, mas você vê que é uma mulher determinada e que ela não deixa as coisas baratas, não. Ela também tem um lado obsessivo, de psicopatia, né? Que exatamente, tem muita gente que não prefere, consegue ver isso, porque não vê os sinais da linguagem. Você tá ignorar vendo esse tipo de sinais coisa. do filme. Você não tá inventando. Isso não é a sua interpretação, isso tá no filme. Tá no filme, Tá no filme. E aqui, assim... Muito claro, até pelos olhares dela, assim. Quando vai chegando, né, mais próximo do fim e tudo, que eles já estão
casados, né, e tudo. E aí o filme também vira uma metáfora do casamento, né, disso, das pessoas terem que conviver e ceder também uma à outra, né, aos caprichos, né, às manias e tudo mais de um de outro. Isso é uma relação mesmo? Não é só... Aí, quando... inclusive, está aí também a metáfora do título, né? Essa trama fantasma, que é essa trama no sentido de costura, uma costura invisível que você não está vendo, é essa costura que tem entre os dois. Eles estão unidos, né? Mas cada um tem sua individualidade, mas eles estão costurados um no outro, né? A partir do momento que eles aceitaram, né? Fizeram esse contrato, né? Dessa relação entre eles. E aí, quando ela oferece esse... É um antídoto perverso, né? Que ele vai ficar debilitado, mas ele quer ficar daquele jeito, né? Quando ele fala, acho que tá na hora de você dar meu remedinho. Você fala assim, cara, que doentio, né? E os dois entram nessa coisa psicopata, e aquele plano final já nos créditos também é muito simbólico nisso, porque aí você vê que aquilo ali vai perdurar. Eles encontraram um ao outro e eles aceitaram, né? Cada um aceitou as diferenças, né? Que ele vai ter e um precisa do outro. Ele quer ter a recaída mesmo. Ele entende, né? Ele entende que precisa disso para ele poder dar conta. O momento da fragilidade, que foi o momento que ele encontrou com ela mais, né? Mais próximo, assim, que ele conseguiu desarmar. Claro que tem uma coisa freudiana e estranha, que ela substitui a mãe. Né? A mãe que ele vai poder comer, né? Digamos assim. E que já tinha isso na irmã, que parece que é uma relação incestuosa, Super. Né? Aquilo ali é muito, muito incômodo, né? Você vê como que ela conversa com ele, né? E ela conhece todas as manias, todos os detalhes, não quer deixar a outra se aproximar. Quando ela fala que vai fazer o jantar para ele e tudo, ela fala assim, não, você não quer fazer isso. Não faz surpresa para um obsessivo, não, porque não vai dar certo. Ela cheira a menina no início, né? Ela cheira a menina. É um negócio muito maluco. E tudo parecendo extremamente classudo, nada aparentemente doentio. Claro que é doentio, mas... né? E eu acho massa também esse jeito que ele vai... A primeira coisa que ele fala pra ela, né? Mal conheceu, você parece que eu sou a mãe? Como assim, né? Você tem uma foto dela? Tenho, não aqui, né? A sua mãe fica em casa, né? A minha tá aqui. Ele mostra o peito, porque ela tá na lapela. Ele costurou. Aí, por isso eu tô falando. Claro, ele costurou a mecha e tal, de fato ali. Mas essa coisa de botar a mão no pé, minha mãe tá aqui... Né? Minha mãe não sai de mim, ó. Se você quiser, vai ser um triângulo aqui, viu, filha? Porque o negócio aqui tá feio. Desde o início, né? Tá deixando claro. E ela olha assim e fala, tá bom, ela entende, ó, sua mãe deve ser uma figura muito especial pra você. Não vou mexer nisso, mas eu não vou ficar num triângulo, não, né? Não vou. É muito inteligente, eu acho. Muito interessante. E que trilha sonora, né? Que vai acompanhando ali no piano, né? A maior parte do tempo, só um piano. A trilha do Johnny Greenwood, que é guitarrista da Radiohead, né? Mas faz as trilhas do Paul Thomas Anderson com uma maestria incrível. Glamurosa dos anos 50. Uma versatilidade desse músico que é impressionante. Não sabia que era o cara. E, nossa, eu fiquei... Assim, tinha momentos que parecia que tinha alguém ali na sala tocando piano, né? Remete a essa coisa do cinema mudo, né? Que o Daniel falou lá. Você, né, parece que só as imagens bastam. E realmente, aquele acompanhamento no piano ali dá essa impressão também, né? Mas, nossa, é impressionante mesmo. E a música é muito forte, porque ela carrega esse romantismo que o filme aparentemente não tem. O filme aparentemente é frio e meio perverso. E o romantismo está numa entrelinha que você não vê direito e que a música ajuda a construir, né? Você não se perde. Eu ficava com medo do filme desbancar para um negócio muito perigoso. Mas a música me segurava nesse romantismo, né? É impressionante a força que ela tem. Agora, a Leslie Manville, né, que faz a irmã, maravilhosa também, né? Acho que foi uma indicação... a melhor atriz coadjuvante, muito acertada, mas a Vicky também tinha que ter se indicado, né? Porque ela assim, cara, ela é uma força do filme. Tira Meryl Streep, né, gente? Mas eu acho. A Meryl Streep tá fazendo Meryl Streep como ela sempre faz. Eu gosto da Meryl Streep, mas ela é um pouco sempre a Meryl Streep. Com aqueles maneirismos, dá um tapinha no ar, gagueja. Me irrita um pouquinho. Não que eu esteja falando mal dela, viu, gente? Mas...
Mas realmente, até tá para dar nuance pro também, personagem. Né? Um personagem para ser indicado, um ator que vai ser indicado ao Oscar não é só pela atuação, eu sempre falo isso, é pela nuance que ele deu para aquele personagem. E essa menina, esse filme com outra atriz poderia ir por água abaixo. Total. Né? Porque ele precisa daquela figura. Primeiro, uma pessoa desconhecida, que é importante, né? Ainda que você tenha falado que ela fez 40 filmes, ninguém se lembra mas dela. Ninguém lembra. Não é uma estrela, não exatamente, é uma mulher porque ela não tem esse lindíssima. rosto também, né? Tão marcante, assim, essa beleza que hollywoodiana. Hollywood gosta muito de colocar, exaltar. Ela não tem. Não a beleza dela é clássica, né? Tá dentro de um padrão de beleza também. Mas não é essa coisa que chama tanta atenção, assim. E quando você olha com detalhe, você acha ela linda, que é o que o filme fala. E o que dá mais significado pra ele, né? Pro que ele vê nela. Porque aí você vê o quanto de profundidade que tem. Não é uma coisa simplesmente, ele nossa, ela é gata. Ele realmente percebeu. Se fosse uma atriz, uma Charlize Theron, você fala, claro, a mulher é linda, ela é gata, ela tem um corpo bonito. Então, ela não tem o corpo desse padrão, né? Ela tem poucos seios, pouco quadril, uma leve barriguinha. Que é o que, pelo menos a mim, me conforta um pouco. Lá, meu Deus, se o Daniel Day-Lewis gostasse realmente de uma barriguinha. Mas, então eu acho que prejudicaria. Não é só fisicamente, né? Essa escolha da atriz é importante. E a sutileza dela, porque ela, quando fala um sim, quando ela faz um gesto, ela levanta uma sobrancelha, ela muda de expressão de feliz para desgostosa, é muito perfeito, né? Não é simplesmente mudar de expressão. Você percebe o que está passando dentro dela. E isso é muito bom, porque ela, por mais que ela esteja narrando e falando o que ela sente, as motivações dela estão no olhar. E é você, espectador, que vai decifrar isso. Né? Porque ela não disse, eu quero isso, eu vou fazer isso. Ela não tem nem ninguém com quem conversar sem ser ele, né? Sem ser o médico, né? O agente. Na verdade, ela está conversando com a gente, né? Porque não aparece um interlocutor no início. Ela está falando com alguém ali e, no fundo, é a gente. Né? E aí a gente vai construir essa relação. Nossa, como é que você ficou com esse homem maluco? Já começa com essa pergunta, né? Como é que você aguentou esse homem? Talvez seja um homem mais exigente que eu já conheci. E você começa já nesse ponto do filme. E aí você vai entendendo isso, né? Então é muito bem construído. Eu acho o roteiro também é de uma delicadeza impressionante. Eu gosto muito também da cena quando ela fala que quer sair para dançar, né? Quando eles já estão casando, né? E aí ela vai embora, deixa ele sozinho, e quando ele vai atrás dela, ele a encontra no meio de um carnaval, né? Acho que é ali que é onde ele percebe, né? Porque depois ela sai do meio da confusão, ele vai atrás dela. Tá ali, é maravilhoso. E ela tá encostada na parede, inclusive. E ele chega para ela, eles não falam uma palavra, né? E parece que ali para mim é um momento chave, onde ele entende. Assim, não tem como, sabe? Assim, eu preciso dela, ela precisa de mim, porque ela também. Se ela saiu dali, é porque ela. Onde que ele vai arrumar uma mulher que saca tanto ele? Não, eu gosto muito assim de como ele tá observando, só observando. Aí de repente, e ela tá rindo, tá feliz lá no meio, né? Porque exatamente isso. Ela também não precisa dele, ela não fez isso para provocar ele. Ela realmente estava querendo dançar. E quando ela estava dançando, ela estava bem. Isso foi muito bem mostrado no filme. E aí surge uma coisa estranha lá, um boneco, que aí todo mundo fica assim, meio com medo de ser atingido e tal. E aí ele percebe um certo perigo por ela. E é quando ele resolve ir atrás, assim. É essa coisa do cuidado também que ele também tá tendo. E aí ele puxa ela pela mão e corta. Eu falei, não é possível que ele vai levar ela embora. E aí depois volta, que eles dançaram ali também. Eu falei assim, gente, tinha que acabar eles dançando, né? Não porque ele fez a vontade dela, mas porque ele entendeu que eles são um par. Pra pessoa dançar, ela precisa do par, né? Naquele contexto. E ele compreendeu isso. Ele não está fazendo só a vontade dela. Ele compreendeu que se ela faz as vontades dele, porque ele também não pode fazer as dela, né? E quando ela está lá encostada na parede, você vê que ela está meio triste, assim. Possivelmente por isso, porque ela viu que assim, eu não quero estar aqui sozinha. Ficar cedendo, né? Só e não ganhar nada em troca também é foda, né? E quando ele chega, acho que ela assim, ele veio atrás de mim, né? Então acho que até por isso que ela se deixa levar também, né? Porque ali ela já poderia também. É porque a gente não sabia que a montagem ia interromper a dança ali, mas ela sabe que ela vai dançar.
A personagem sabe, ele vai me levar pra dançar. Assim. Não, é muito legal essa relação dos dois, justamente por isso, porque ele deixa claro para ela, né, que ela pode ir embora a hora que ela quiser. Né? E não está aprisionando ela, apesar daquela casa parecer uma prisão, né? Aquela ali que é outra diferença, é assustador também. Eu falei, gente, a irmã mas ela pode ir embora a hora que ela quer, ela continua ali porque ela quer, né? Ela gosta dele, ela se sente desafiada também, assim, não, eu vou até o fim. Tem todo esse fascínio. Ela insiste. Sabe que ele gosta dela, ela sabe que ela não é uma menina qualquer, né? Igual a outra fica. Você já falou isso para outras pessoas e tal, tá ali insegura. Ela não é insegura. Agora, quando a irmã dissuade ela a fazer surpresa, não, eu vou fazer. Esse cara tá precisando de surpresa na vida dele. Agora, não me interpretem mal, não tô dizendo aqui que ela gosta de sofrer, gosta de apanhar, não é isso, não. De jeito nenhum. Duas mulheres na mesa, você não ia ser páreo. Pelo amor de Deus. Se você estivesse falando isso. Aliás, por falar nisso, duas almas aqui, ó. Tem camadas também, né, nesse filme que podem ser interpretadas. Uma delas é, inclusive, essa questão do patriarcado está representada nele, né, e ela ser justamente essa mulher que vai desafiar, né, que vai controlar e vai assim, não, você está achando o quê? Eu não vou ser passiva nessa situação. Porque a irmã dele é passiva. A irmã dele não faz nada para desagradá-lo, ela não casou, a rotina dela é estabelecida a partir da vida dele, né? Então, a irmã talvez signifique algumas mulheres que cederam ao patriarcado, que se acomodaram ao patriarcado e continuaram criando homens machistas, né? E ela não, inclusive eu acho que a irmã no final até admira ela, sabe? A irmã continua lá no final, né? Porque não tem jeito, né? Ela não pode casar por causa da maldição, né? Mas eu acho que a irmã admira muito a alma ao longo do filme. Só que o filme não vai trabalhar por aí, mas seria até interessante se tivesse trabalhado a relação das duas. Né? Ela fala numa hora que, tipo, eu me afeiçoei a ela. Então você vê que ela tem mais respeito por ela do que pelas que ela outras. Faz bem pro cara. Exatamente. O cara é um doente, né? Assim, se a gente for pensar, um obcecado. E ao mesmo tempo essa questão, assim, do patriarcado, né? De domínio, assim, da mulher. Mas como que a mulher tá ali o tempo todo moldando esse homem, fazendo ele ser o que ele é, assim. Porque a mãe ensinou ele a ser o costureiro que ele é. Tem essa irmã que dá todo o suporte. Tem as costureiras, todas são costureiras. As amantes. Só fazem o que ele quer. Então, assim, é o patriarcado que tem esse domínio, mas que a base é toda pela ajuda da mulher, sabe? É tudo construído com a mulher, assim. E eu acho até que tem essa questão do patriarcado ter exatamente esse medo, né? Do poder que a mulher tem. Sim. Então, vamos nos colocar aqui como superiores exatamente para nos protegermos, porque a mulher, ela domina muitas coisas, assim, ela dá conta de muita coisa. Então, eu acho interessante, porque ele está rodeado de mulher o tempo todo. Tudo dele ali. E ele é muito definido pelo trabalho dele também. E tem assim, ele tem essa questão obsessiva-compulsiva, né? Das coisas, ele pirar quando as coisas começam a ficar fora da ordem e tudo. Mas naquela cena, quando ele chega em casa e ela tá sozinha esperando ele para jantar, tem também um medo dele quando ele vê ela, primeiro, sozinha, numa posição superior, não tem as outras mulheres, né? Ele tá sozinho ali. E ele meio que se sente dominado por ela, né? Ali também. Né? Então, você vê que a reação dele assim, não é superioridade. A reação dele não é simplesmente uma coisa assim, ele agora vai pirar porque as coisas saíram da rotina. Não, é uma coisa assim de medo. Você vê que ele abaixa a cabeça, não consegue olhar para ela direito, né? Acho que é uma representação desse medo mesmo. E na roupa também que ele veste o pijama, e por cima do pijama que ele coloca uma roupinha pra jantar, assim. Então você tá vendo que ele tá indo, mas ele tá inseguro, sabe? Não, e ele é esse cara, né, que é metódico e tudo, ele tem esse poder, mas é um cara retraído. Você vê assim, na forma como ele senta, né? Ele não é aquele cara fortão, né, que vai com a força se impor, né? É pela inteligência, é pelo bom gosto, né? Por isso tudo. E o Daniel Day-Lewis, cara, assim, acho que desde o Marlon Brando você não vê um ator, né, que usa esse método, né, o method actor,
mas que você percebe nele, assim, que está aplicado, né? Na forma como ele fala, assim, nos trejeitos, nas inflexões, nos sutil, closes, né? Então, você olha para esse cara, parece que está diante de um ator do nível do Marlon Brando mesmo. Prestar atenção no diálogo esse que eles estão lá no ateliê dele, lá antes dele tirar as medidas, que eles estão se revelando, que ele vai do sedutor para o incomodado, quando ele fala da mãe. Nossa, é de uma sutileza. Você vê todo o problema psicológico dele ali e ela está percebendo também. E a gente precisa perceber. Só que não é aquela coisa do ator canastra que arregala o olho, levanta a sobrancelha, se coça. Não, é muito sutil. Eu adoro ator assim, que não subestima a nossa inteligência, né? Que deixa a gente perceber nos detalhes o que está acontecendo. Né? Até o tom de voz dele, né? Quando ele falha, ele gagueja em alguns momentos. Nossa, é preciso, sim. É muito impressionante. E eu gosto muito também de ser a moda, sabe? Ali, dele ser um estilista. Porque a moda, eu estava até falando com a Ana antes da gente começar a gravar, que ela também é uma ferramenta de superação diante da anulação que a mulher sempre sofreu dentro da história da sociedade, sabe? Tipo, a moda se ligou muito mais à mulher no sentido psicológico também por isso, porque era como ela conseguia se tornar visível, se sobressair. Então, tem a ver também com essa coisa da armadura, né? Essa coisa de você colocar essa roupa como uma armadura. Então, a roupa em si, ela não é só vestimenta, ela tem muitos significados psicológicos importantes, assim, que às vezes as pessoas, tipo, no dia a dia não conseguem pensar sobre. Mas é por isso que eu gosto tanto que tenha esse pano de fundo da moda, que ele seja um estilista, exatamente por isso, por causa dessa importância que é a roupa para a nossa psique, assim, especialmente para as mulheres. E eu acho tão legal porque na primeira sequência, né, que ele vai lá para tirar as medidas dela, tô falando muito dessa sequência porque ela tá tão clara para mim, assim, ele saiu com ela para jantar, né, tá lá o climinha de sedução, aí fala, vamos lá para casa, né? Aí vai lá para casa, você imagina o que vai rolar. E aí ele tá esperando ela voltar, porque ela tira a roupa para ficar com aquela combinação para ele fazer as medidas, né? E aí ele faz uma coisa lá, o corpo que cai às avessas, porque ele começa a vesti-la. Em vez de despila, ele a veste para ele, né? E essa coisa da medida, igual vocês já falaram aqui, né, no início, que aquela é uma cena de sexo mesmo, né? A única que a gente vai ver, entre aspas. É igual no musical, né? Que o número musical é a cena de sexo. Então aqui é isso. Esses detalhes, né? Eu gosto muito daquela coisa, além das escadas, do corredor, que tem o quarto dela e o quarto dele. E aí ele entra para um lado, ela vai para o outro. E aí, quando eles estão no restaurante, que ela fala, acho que você está com sede. Aí ele dirigindo, correndo. Aí ela vai para ir para o quarto dela, ele puxa ela para o dele. Você só vê uma fresta, assim, dele puxando. O beijo também, você só vê um beijo, assim, correndo na fresta. Você não vê, não tem aquela clichê do beijo romântico, ou da cena de tesão, de sexo romântica, nada disso. A intimidade nesse aspecto é deles, e ele vai nos privar disso. A gente está construindo, a gente está vendo aquilo que normalmente não se vê, que é essa relação de jogo que nunca é explicitada no filme. Né? Você vê só os atos do amor. Você não vê esse jogo, né? Então eu acho muito legal isso. Ele vai reservar isso para os amantes. Isso aí é deles, né? O Buñuel falava isso, né? Que ele odiava mostrar beijo na boca, porque é uma coisa muito íntima. Ninguém tem que ver isso de outra pessoa, né? Um moralismo estranho que o Buñuel tinha em relação a isso. E ele cobre ela, depois que ele tira a medida, ele cobre ela com um manto, né? Achei engraçado, porque o Buñuel, eu lembrei agora do Buñuel, lembrei que ele fazia isso também. A Ângela Molina conta que ele mandava fazer uma cena de nua, ela tirava a roupa, ele mandava sair a equipe toda, porque não constrangia a atriz. Quando ele gritava, corta, ele, cubram-na! Gritava, parecia uma guerra, todo mundo vinha com um pano para cobrir a mulher. Caramba. Então ele inverte isso, né? Eu acho essa inversão muito interessante. Não é por pudicícia, ele não precisava fazer isso, não é porque o filme se passa nos anos 50, que hoje em dia ele precisava não mostrar isso. Né? Mas é porque o que ele quer ressaltar é o que ele vai mostrar mesmo.
né? Aquilo que ele não mostra, a gente já subentende, né? Sim. Isso é muito bom. Eu teria outros 2 filmes para indicar, né, para quem gostou de Trama Fantasma, sobre essa coisa dos jogos de poder, né, numa relação. Um filme brasileiro recente, que é o Pendular, da Júlia Murat, que também vai lidar com essa questão do espaço, né, até onde vai o limite de um e do outro numa relação. É um filme muito bom, que passou, apesar de ter sido selecionado para Berlim, passou em festivais e tudo, no circuito ele acabou que passou batido, mas é tranquilo de achar no streaming, é muito, muito bom. E temos também um outro que esse é mais obscuro ainda, acho que não sei nem se é fácil de achar legalmente aqui no Brasil, que é A Cidade de Sílvia, que é um filme que fala sobre obsessão de um fotógrafo em encontrar a modelo perfeita. Ele fica obcecado por aquilo e vai perseguir esse rosto porque para ele é a perfeição, né? Então é um filme que também vai lidar com essa coisa da estética perfeita, né? Essa busca de um artista por uma musa, né? Que inclusive é do mesmo diretor de Academia das Musas. Que também é um filme que fala muito bem sobre isso. É de um diretor, os 2 filmes são de um diretor espanhol, que é o José Luis Guerrín. Né? Vale a pena procurar, não sei se vai ser fácil de achar, mas vejam, inclusive Academia das Musas também, que é um filme muito interessante. E espanhol também é o estilista Cristóbal Balenciaga, que foi inspiração para esse personagem. Sim. Mas o filme não é biografia nem nada. Não, né? Simplesmente é só pelos registros. Só pelos registros e biografias que a gente tem, né? Desses estilistas, especialmente o Balenciaga, porque o Balenciaga ficou conhecido como o arquiteto da moda, assim, por ele ser essa pessoa metódica, essa pessoa perfeccionista e que era reclusa também. E é espanhol, né? Então, o nome da personagem Alma, que em espanhol e em português tem esse significado, né? De espírito que pra gente mesmo. parece até óbvio, né? Ela se chama alma, né? Mas porque a gente conhece a palavra. Exatamente, né? exatamente. Mas tem tudo a ver. Tem. E ela é o que falta nele, né? Porque é um cara que vive só preocupado com o mundano, com essa sofisticação aparente, que o filme tem muito isso, né? Quando nos primeiros minutos mostra a irmã em close frontal, meio uma câmera, ela olhando diretamente para a câmera, né? Ela tem uma aparência, ela vai abrir a porta, ela muda a aparência. Tem uma coisa muito de como as pessoas estão preocupadas com a aparência. E a alma, que não está preocupada exatamente com a aparência, ela é a mais autêntica, ela é a mais, né? E ela que vai dar esse sentido para ele também, daquilo que realmente é importante, né? Por isso que eu acho isso legal. E é essa impossibilidade de justamente aprisionar a alma, né? Como é que você faz isso? Não tem como, né? Você aprisionar a alma, nem a sua, nem de ninguém. Né? E tem essa coisa de esconder os segredos na costura e tal, mas esse fantasma para mim é a mãe. Né? Essa ideia mal resolvida que ele tem ali, de uma mulher que o aceitasse exatamente como ele era, só a mãe mesmo, né? Ele fala no início com a irmã, né, que ele está sonhando muito com a mãe, que ele fica pensando muito na mãe o tempo todo. E aí aquela cena que ele vê a mãe no quarto, ele costurou o vestido de casamento da mãe, ela ensinou o ofício para ele, e bababá. E aí esse conflito dá para mim entre o que é a alma e o fantasma, né? Que vira uma brincadeira ali. A alma e a assombração, né? E ela vence isso. Ana, queria que você falasse um pouquinho sobre The Post e O Destino de uma Nação. E o Dunkirk também, você viu o Dunkirk? Vi todos, dessa vez eu consegui ver são todos. Os 3 que a gente não chegou a comentar aqui no podcast com você, né? Mas só pra gente dar esse fecho aí dos indicados a melhor filme. Eu acho que... eu gosto muito do Dunkirk, eu acho o Christopher Nolan um diretor muito bom, eu acho muito interessante o que ele faz nesses 3 tempos, não acho que é malabarismo, igual muita gente acha também, não. Ele quer que a gente se identifique com o tempo de percepção de cada personagem, seja no ar, na terra ou no mar, né? A ideia de que
Muita gente falou do patriotismo exacerbado, da coisa inglesa, mas eu não acho que é só isso. Ele mostrando que... Porque geralmente os filmes de guerra, em Hollywood, você destaca um herói e você esquece do coletivo, ou você tende a tratar tudo como se fosse um batalhão e não individualiza. Nesse filme, ele consegue individualizar cada um do ar, da terra e do mar, na verdade, para poder te dar uma ideia de que tem gente ali, né? Essa coisa do civil que vai ajudar ali, que é fundamental, e que é a história que cruza diretamente com o Destino de uma Nação, né? Que foi a ideia lá do Churchill. É um filme de personagem, né? E o Gary Oldman tá incrível. Me desculpa, Gary Oldman, mas você não chega aos pés do Daniel Day-Lewis. Porque ele tá incrível mesmo, né? É um negócio assustador, a incorporação. Mas eu sempre acho essas caracterizações, né? Principalmente quando é um personagem real, e muita maquiagem, e muda a voz. Eu sempre costumo ficar vendo demais o ator atuando ali, né? Embora tenha um momento que você começa a achar que é o Churchill ali. Mas enfim. Mas cinematograficamente o filme é muito interessante, eu acho. Ele tem uns enquadramentos muito legais Ele é uma coisa meio óbvia, né? Mas ele reduz a perspectiva e te mostra o Churchill encurralado por vários momentos, né? Uma reconstituição de época muito, muito legal. Não é tão chato quanto aparentemente parecia, né? Só de ver ali a sinopse, ver o trailer, você já fica, vai ser esses filmes de contando episódios. O Joe Wright e tal. É bom, né? Eu achei muito bom, achei o roteiro muito bem colocado, a forma como ele intercala esses momentos de fragilidade, de força do personagem. Agora, o The Post, eu acho que ele é o único que eu acho que não deveria nem estar nessa lista, se você quer saber. Eu acho tão fraco em relação aos demais filmes que ele não merecia estar junto, não. Eu gosto muito do Spielberg, mas eu gostei muito da Ponte dos Espiões, mas esse filme realmente... A impressão que eu tenho é que ele fica fazendo um esforço tremendo para tornar interessante uma coisa absolutamente desinteressante. Então ele fica querendo criar um suspense onde não existe, querendo forçar uma ideia de representatividade feminina. Forçado, não que não seja importante ele fazer isso, que bom que o Spielberg está atento a isso, né? Essa ideia do personagem da Meryl Streep e tal, das mulheres apoiadas no final, mas soa muito falso, muito Spielbergiano. Né? Essa no coisa no sentido. Final, no pior sentido, Spielbergiano, que eu chamo. Que ele faz aquelas mulheres no final olhando a Meryl Streep todas empolgadas, assim, como se alguém soubesse quem é aquela mulher. Não que eu quisesse ver a cidade dos fatos, nada disso. Mas é aquela coisa, sabe, de que no O Resgate do Soldado Ryan, você tem aquela coisa da carta que vai chegando, vai passando de mão em mão. Ele gostou dessa estratégia, ele faz isso 7 vezes no The Post. Sabe, ele cria um suspense, você não sabe de nada, você não sabe quem são os personagens, você não sabe o que é aquilo. Aí um documento que passa de mão em mão e a câmera segue os documentos, ela não segue os personagens. Então não tem importância humana aquilo ali, e é de uma importância humana incrível o que está dito ali, denunciar aquilo ali, né? Que é o erro grande que ele comete, que não tem no Todos os Homens do Presidente. Né? No Todos os Homens do Presidente, o que interessa é essa coisa heróica do jornalista que quer fazer e buscar a verdade e mudar tudo. Então fica nos personagens. Não que ele tivesse que fazer igual o Pácula. Não que ele quisesse fazer, não que ele tivesse que fazer igual ele. Mas a impressão que eu tenho é que ele força muito para tornar uma história muito banal, grandiosa. Não que a história real seja banal, entende? Eu acho que no filme ela se torna banal. E aquilo que eu falei, a Meryl Streep é sempre a Meryl Streep, sempre muito boa, mas sempre a Meryl Streep. O Tom Hanks é sempre muito bom, sempre Tom Hanks, mas ele é melhor, eu acho. Ele me convence mais de que é outra pessoa além do Tom Hanks que está ali. Mas eu acho muito fraco. Eu acho, chegou uma hora que eu não aguentava mais seguir papéis naquele filme. Falei, chega, câmera, parem alguém, me deixa ver o que essa personagem é, o que ela sente, eu não sei. Sabe? Claro que eu não posso querer, quem sou eu para querer fazer o filme do Spielberg diferente do que ele fez. Mas eu estou tentando dizer muito rapidamente o que me incomoda no filme. Não, tá aí o contraponto, né? Porque no podcast que a gente fez sobre o filme,
teve mais elogios. Assim. É mesmo? Olha só. Inclusive a Meryl A Streep. gente gostou bastante. eu gosto do filme, mas eu com certeza prefiro O Ponte dos Espiões também. Acho que em termos de Spielberg, um produto cinematográfico, né? Me agrada mais, mas eu gosto do The Post. Não sei também se é a minha veia de jornalista pulsando, né? Sim, mas eu gosto do filme. os olhinhos, né, quando fala desse jornalismo. Que não existe, né? E que, na verdade, exatamente. ele sempre me iludiu. O cinema sempre me iludiu. Eu também fiz jornalismo achando que era igual no cinema. Cinema e não é era. né? Não, mas hoje em dia, eu senti aquilo... Eu senti aquilo tão... Né, a gente está tão desacreditado numa imprensa verdadeiramente comprometida. É verdade. Com uma mudança da história. E eles ficam falando isso no filme e eu não vejo isso mais. Pode até ser que na época fosse, mas hoje em dia não tem mais. Com certeza, infelizmente. E o Oscar vai para... Bom, eu queria o Trama Fantasma. Olha, eu falei que se ganhar o Trama Fantasma, o 3 Anúncios para o Crime, Me Chame Pelo Seu Nome, tava bom, qualquer um que ganhar. E o Corra, claro, esqueci. Tá vendo? Ele já tá há tanto tempo atrás que a gente esquece dele, mas não posso esquecer. Agora, eu acho que vai ganhar A Forma da Água. Por ser um filme mais popular, um filme mais acessível, mais fácil das pessoas gostarem. E quando eu vi o filme, foi o terceiro filme que eu vi, foi o terceiro. Eu achei ele muito bonitinho, adorei, né? Já falamos sobre isso aqui. Depois de ver os outros, eu achei ele meio simples demais, né? Assim, e ao mesmo tempo não que seja ruim, né? Eu vi depois um post de um outro aluno meu falando que a gente está tão desencantado e desesperançado que a gente não consegue nem se comover com uma coisa lúdica e simples assim. E aí eu repensei e falei, é verdade, eu não posso achar ruim para o filme ser simples, não. Eu acho que é bem isso, né? Como o próprio Del Toro fala. Hoje, né? Ele tenta dar um antídoto para o cinismo, né? Que a gente vive hoje em dia. Isso é bacana, assim, a gente não pode, porque os outros são fortes e cínicos, a gente não pode acabar com isso. Diminuí-lo, né, em frente a isso. Mas para mim, o meu prêmio é pro Trama. Eu também acho. Quando acabou o filme, eu virei pra Raquel e falei, cancela o Oscar, não precisa mais de votar, esse é o melhor filme e pronto. A minha também vai pra Trama Fantasma. Maravilha. Sensacional. Apesar de que eu gosto muito de Corra, Me Chame Pelo Seu Nome. Também. E aí a gente fica, boa, né? a gente fica assim, se ganhar esses também tá valendo muito, porque são filmes muito bons. E filmes ano importantes. Eu acho que no Oscar, mais até do que o filme que a gente gosta e tal, tem que ganhar um filme importante que vai fazer as pessoas irem ao cinema, nem que seja só porque ganhou o Oscar. E aí, que seja um filme, eu até falo isso, que seja um filme que toque em assuntos, igual foi o Moonlight ano passado. Que tem gente que só foi ver Moonlight porque ele ganhou um Oscar, porque nunca iria ao cinema. Eu acho isso fundamental. Eu acho que é esse o grande papel do Oscar que ele tem que ter. De dar uma visibilidade para questões importantes do seu tempo. Por isso que ele é um prêmio anual. Não é só uma questão industrial, de gosto, de mérito. Ele tem um papel social muito importante, sim. Aí o povo fica falando, eles ficam querendo só pôr representatividade. Uma mulher, mas tem que ter. Cada vez mais tem que ter essa representatividade. É assim que se abrem as portas, né? É assim que modifica uma cultura. Ana, muito obrigado mais uma vez. E a gente te espera no próximo café. Por favor, pra gente comentar o Oscar. Quem sabe? Ou Oscar ou Pantera Negra. Pantera Negra também. Pantera Negra. Por favor. Falando em representatividade. Gente, bom Oscar pra todo mundo também. É isso aí. Raquel, temos considerações finais a fazer sobre Trama Fantasma, não é? Temos. Você principalmente. Sim, é porque eu fiquei pensando nesse jogo de palavras, assim, que eu achei bem interessante. E como o filme lida com ambiguidades, né, dicotomias, como a Ana bem disse também, a começar pelo título,
né? Trama, que tem esses dois significados que você também abordou, né? Na sua fala. E também tem esse significado de trama do tecido mesmo. O tecido, ele é formado por tramas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque tem toda uma explicação de como se faz os tecidos e tal. Mas a trama do tecido também é algo assim, né? Os fios entrelaçados. E tem também essa questão da própria narrativa, né? A trama, ela é essa sucessão de acontecimentos numa ficção. Certo. E também a gente tem aí duas dicotomias que eu achei interessantes. Não são dicotomias, assim, mas eu acho que são... Tem um ponto interessante entre o coser da costura e o coser de cozinhar, assim, porque cada um, né, nos personagens, o personagem do Daniel Day-Lewis, o Reynolds, ele costura, então ele tem essa arte do coser, e ela cozinha. E, aliás, ela não só cozinha, como também é uma das... É a principal artimanha dela, né? Pra conseguir chegar ali no pé de igualdade com ele e tal. Que é o coser de cozinhar, assim. Então, eu acho que a língua portuguesa, né, tem essas particularidades que pro filme traz mais camadas, assim, da gente pensar mesmo, assim, na questão da linguagem em si, né? De como que essas coisas estão todas entrelaçadas, assim. Maravilha, não? Muito bom, Raquel. Um orgulho imenso que eu sinto de fazer esse programa ao seu lado. Ai, que bom, eu também sinto. A recíproca é verdadeira. Bom, e falando em orgulho, também temos o orgulho de termos na família Cinematório o podcast Plano Sequência, que neste mês de março celebra o cinema de Paul Thomas Anderson, justamente. Então, agora na primeira semana você já pode ter acesso ao novo programa, feito pela Marina, o Leandro, o Pedro e o Fernando, e eles discutem os outros filmes do Paul Thomas Anderson, né? Então, não deixe de assinar o feed geral de podcasts do Cinematório para você receber todos os nossos programas. Se você quiser receber separadamente o Plano Sequência, também tem um feed particular, né? E, aliás, Plano Sequência é uma expertise de Paul Thomas Anderson. Então, mais do que nunca é adequado termos um podcast que se chama Plano Sequência falando sobre esse cineasta. Aliás, a minha consideração final é justamente sobre isso. Que eu fiquei pensando nisso para falar lá com a Ana, né, no debate, na conversa que a gente teve. Mas acabou que a gente foi mudando de assunto e eu esqueci. Mas é o seguinte, é porque o Paul Thomas Anderson, se você observar, no início da carreira, ele faz planos sequências mais eloquentes, né? Chamam mais atenção para o próprio plano, para a própria direção. E nos filmes que ele realiza mais aí numa fase mais recente agora, né? É esquisito falar isso porque ele é um cineasta novo, né? Ele começou nos anos 90, mas nesses últimos filmes, quando você observa onde que os planos sequências estão inseridos, eles são muito mais pontuais e funcionais, né? Não que não sejam funcionais nos outros filmes, né? No Jogada de Risco, Magnolia, o Bug Nights, mas são aqueles planos assim que você olha e você fica encantado com a feitura dele, né? Já no Trama Fantasma, por exemplo, tem um plano sequência na hora que a alma está desfilando com o vestido, né, que ele preparou e tudo que ele fez, que ele criou, e outras mulheres também estão desfilando. É aquele plano que ela está passando realmente pelos corredores da casa, e aí na hora que tem o corte mostra o olho dele no olho mágico, né? Quem viu o filme vai lembrar dessa cena. E você percebe que é um plano sequência muito pontual e funcional nesse sentido, né? Ele não está ali para chamar a atenção para ele mesmo, sabe? Ele é quase que um plano sequência assim, invisível,
né? Sim. Ele está acontecendo ali no meio da coisa. É um plano de sequência até mais curto do que em outros filmes dele. O que me leva a pensar, eu estou falando isso tudo, é só para a gente chamar a atenção para o fato de como que o Paul Thomas Anderson amadureceu ao longo desse tempo. É maturidade mesmo, né? Não só na forma, como também no conteúdo dos filmes, né? Você vê que se no começo da carreira ele estava bem alinhado com o tipo de filme que o Tarantino faz, né? Eu digo faz no presente porque ele faz esse tipo de filme até hoje, né? Não estou criticando assim, pejorativamente, né? Porque eu gosto muito dos filmes do Tarantino. Mas você percebe que o Tarantino não amadureceu da mesma forma que o Paul Thomas Anderson, né? Você vê A Trama Fantasma, se é o primeiro filme que você vê desse diretor, você não vai dizer que é o mesmo cara que fazia o Bug Nights, que fazia o Jogada de Risco ou o Magnolia. São filmes muito diferentes desses que ele tem feito agora. O Mestre, né, também. Pegar o Sangue Negro, né? É um diretor que tem mudança mesmo, assim, né? Você observa isso. Tem uma virada, né? Enquanto o Tarantino não. Tarantino, ele continua fazendo filmes do Tarantino, né? Não que os filmes do Paul Thomas Anderson não sejam filmes do Paul Thomas Anderson, mas há uma mudança. E você percebe também que é uma multiplicidade, assim, né? De temas e de formas de abordagem, assim. Então, eu diria que ele experimenta mais, né, também. Exato. No sentido de que eu acho que ele é uma mente inquieta, sabe? Ele não quer somente o confortável, assim. Ele me passa isso. Ele transita em outras temáticas. Ele, claro, tem aqueles pontos que são, assim, de autoria, que você identifica, isso aqui é muito dele e tal. Mas ele consegue trazer essa autoria dele diversificada. Isso eu acho muito bom. Porque é um cara que tá sempre se renovando, né? Não, e antes que os fãs do Tarantino fiquem chateados comigo, eu gosto, e eu também sou um fã do Tarantino. Enquanto ele estiver fazendo bem o que ele costuma fazer sempre, né, ótimo, né? Enquanto ele não cair na mesmice chata de ficar se repetindo, ótimo, né? Não estou dizendo aqui que ele faz isso, que ele se repete. É só uma questão assim de como que o estilo de um diretor e de outro, que são contemporâneos e que iniciaram a carreira mais ou menos da mesma forma. Inclusive o Tarantino também é um adepto dos planos sequências, né? Então é só uma observação mesmo de como que o Paul Thomas Anderson fez essa curva, né? Enquanto o Tarantino meio que segue aí numa linha reta. Uma coisa que o Paul Thomas Anderson também faz são videoclipes, que eu acho muito massa, assim. Ele, sim, né, ter esse interesse de trabalhar o audiovisual também, né, na área de videoclipe, assim. Que também é outra forma de expressar a arte dele. Exatamente. Videoclipes muito bonitos, né, inclusive, né, mesmo aqueles que são mais simples. Bom, é isso. Vamos então encerrando mais um Cinematório Café. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Temos também o nosso grupo no Telegram. Se você quiser bater um papo sobre cinema, é só clicar aí no link que está na página do podcast para você acessar o nosso grupo. Não paga nada, é gratuito. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Spotify. Lá você pode nos encontrar pelo perfil Cinematório Café, onde colocamos playlists que a gente acha legal para você escutar. E também que a gente cria, né? Eu crio playlists exclusivas de acordo com os temas que a gente levanta aqui nos nossos episódios. Encontre o Cinematório também no YouTube, youtube.com/cinematório. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, é só clicar no link que está aí na página do podcast. E não se esqueça que toda semana tem o Cinematório Café novinho para você começar bem o seu dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse episódio e até a próxima. Um beijo
Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau.